Imagine um mundo onde as águas cobrem tudo, onde a esperança e a fé são testadas ao extremo. Um grande dilúvio, um evento que transcende o tempo, continua a fascinar e inspirar. Hoje, vamos mergulhar nas profundezas dessa história, explorando não apenas o que aconteceu, mas o que ela significa para nós nos dias atuais. Há muitos séculos, quando a humanidade se encontrava em um estado de decadência moral e espiritual, uma figura justa chamada Noé emergiu como um farol de retidão em meio às trevas. Noé, escolhido por Deus por ser homem íntegro, recebeu uma missão singular: construir uma enorme arca para abrigar sua família e representantes de todas as criaturas vivas durante um dilúvio iminente que varreria a terra. A narrativa bíblica começa em um tempo onde o mundo estava imerso no caos, com a maldade dos homens atingindo seu auge. As Escrituras Sagradas nos dizem que, com exceção de Noé e sua família, todos os homens haviam se corrompido. Isto está escrito em Gênesis, capítulo 6, versículo 12, que diz assim: Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido seu caminho na terra. Noé, porém, era um homem de fé inquebrantável. Guiado por uma visão celestial, ele dedicou um século de sua vida à construção da arca, uma embarcação gigantesca feita de madeira robusta e projetada com perfeição divina. A Bíblia Sagrada nos mostra as dimensões da arca, que era de 300 côvados de comprimento, 50 côvados à largura e 30 côvados à altura, o que daria o comprimento de aproximadamente 150 metros, a largura de 25 metros e a altura aproximada de 15 metros, pois um côvado mede aproximadamente 50 centímetros. Enquanto a arca tomava forma, Noé enfrentou o ridículo e o escárnio dos outros. Ninguém, além de sua família, acreditava na iminência de um dilúvio. Mas Noé persistiu, cada martelada ecoando como um chamado aos céus. Ele falou do amor de Deus durante o século inteiro em que construía a arca, mas o coração duro, corrompido e cheio de pecado do ser humano não fez que nenhum deles conseguissem dobrar os joelhos e se render ao Deus Todo-Poderoso. Na época de Noé, o ser humano ainda se alimentava das ervas do campo e de frutos, e nunca havia chovido na face da terra. Deus manda Noé levar alimento suficiente para ele, sua família e para os animais. Um detalhe interessante é que Deus manda Noé levar consigo 7 pares de animais limpos e dos animais imundos apenas um par. Isso já seria um prognóstico para que tanto os homens quanto os animais pudessem se alimentar de carne. E assim Noé o fez. Finalmente, quando a arca foi concluída e os animais, amando de Deus, começaram a se apresentar em frente à arca, as nuvens escuras se ergueram no horizonte. Noé era homem justo, mas era pecador e mortal. Então, ao entrar Noé com sua família e os animais na arca, Deus sela a arca, para que ninguém tentasse entrar nela com a ocorrência do dilúvio, e nem Noé, mesmo se sentisse pena das pessoas do lado de fora, não poderia abrir a arca, pois uma porta que Deus abre, ninguém fecha, e uma que ele fecha, ninguém abre. Podemos ver que o próprio Deus fecha a entrada da arca em Gênesis capítulo 7, versículo 16, que diz assim: Eram macho e fêmea, os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele. Um dilúvio cataclísmico começou a cair sobre a terra, inundando vales e montanhas, apagando toda a vida debaixo do céu. Dentro da arca, Noé e sua família testemunharam o espetáculo assombroso da ira divina. Durante 40 dias e 40 noites, eles navegaram através das águas furiosas, confiando na promessa de Deus de preservar a vida na arca. As Escrituras falam que as águas cobriram o monte mais alto da terra, acima de 15 côvados, mais ou menos 7,5 metros. Passados 40 dias e as 40 noites, a chuva finalmente se acalmou.
e cerca de 150 dias, as águas ficaram sobre a terra. Somente depois de mais 150 dias, a arca veio a descansar sobre as montanhas de Ararat. Noé soltou uma pomba que retornou com um ramo de oliveira, sinalizando o renascimento da vida na terra. Ao sair da arca, Noé e sua família viram um mundo transformado, purificado pelo dilúvio. Foi um novo começo para a humanidade, um testemunho da importância da fé, da perseverança e da obediência às vontades divinas. Deus firmou sua aliança com o homem, colocando seu arco como símbolo de lembrança desta aliança. Deus esclarece a Noé que a partir daquele momento os animais passariam a ter medo do homem e que os animais poderiam servir de alimento. Isso pode ser visto em Gênesis capítulo 9, versículo 3, que diz assim: tudo o que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Devemos ter sabedoria, pois o versículo refere-se à expressão tudo que se move. Deve ser com limites, pois no versículo seguinte, Deus proíbe o homem comer o próprio sangue, ou seja, para não praticar canibalismo, e que no livro de Levítico, que terá um vídeo sobre alimentos, Deus estabelece a lei dos animais que podem servir de alimento ao homem e os que não podem, por serem impuros. Pensem bem, tudo que se move pode servir de alimento. O tapuru se move, o rato se move, o urubu se move. Então tenhamos sabedoria para entender os limites do que Deus liberou para o homem comer. A história da Arca de Noé e do dilúvio é um conto atemporal de esperança e renovação, lembrando-nos da importância de se permanecer fiel mesmo nos momentos mais sombrios. Este evento bíblico, repleto de simbolismo e lições, é um convite à introspecção. Ele nos desafia a sermos melhores, a buscarmos a renovação e a esperança, mesmo quando as águas parecem nos submergir. Que possamos emergir dessa reflexão mais fortes e mais conscientes do nosso papel no mundo. Deixem seus comentários, inscrevam-se no canal e tudo o que quiserem saber, a Bíblia te mostra.